Graça e paz, queridos, hoje libertando-se da ansiedade espiritual. Você sabia que a mãe de todas as ansiedades é a nossa ansiedade espiritual? Então, nesse vídeo, vamos, à luz da palavra de Deus, encontrar um grande diagnóstico, bem como uma excelente solução à luz da voz de Deus, para que você possa vencer a ansiedade espiritual. Eu utilizei isso na minha vida num momento de profunda crise, ainda na adolescência, sobre como seria o meu futuro, sobre será que estou salvo ou não, como vou viver a eternidade, será que eu estou pronto? Algumas vezes eu me julgava moralmente habilitado, outras vezes me desesperava porque me encontrava aflito por não corresponder aquilo que as pessoas queriam de mim, bem como aquilo que eu testemunhava que conhecia de Deus. Lápis, e papel, ou acesse seu celular e vamos juntos com a leitura. Gálatas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. Então acompanhe a leitura aí e que Deus abençoe. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vida, Fé e Propósito. A ideia aqui é que, usando as Escrituras, possamos encontrar vida e, à luz das Escrituras e alimentado pela Palavra de Deus e a pregação, encher o nosso coração de fé para que possamos viver uma vida segundo o coração de Deus, cheio de propósito, para o louvor da sua glória. Então, Gálatas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Vamos lá? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homens algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um Evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que sejam amaldiçoados. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Acaso busco eu a glória e a aprovação dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, abaixe sua cabeça, vamos orar para que Deus possa revelar a sua palavra em nossos corações. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Que a tua palavra encontre morada em nossos corações. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. A todos aqueles que estão clicando, estão ouvindo esse vídeo, cheios de ansiedade, preocupados, que estão perturbados, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los agora no nome de Jesus e trazer clareza à luz das Escrituras, transformando medo em alívio no nome de Jesus. Pai, nos conduz ao longo de todo esse tempo, ao longo das Escrituras, trazendo verdades ao nosso coração, para que possamos arrancar do nosso coração toda a ansiedade, no nome de Jesus. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. A ansiedade espiritual é a mãe de várias ansiedades. Então, muitas vezes você está ansioso sobre como será o amanhã, ansioso sobre a escolha de uma vocação, ansioso quem você vai escolher como seu futuro marido ou esposa, ansioso aonde você vai morar, qual é a profissão, ansioso qual é o tipo de educação que você vai dar para os seus filhos. A ansiedade é uma crise que no primeiro momento servia como defesa, mas por causa de muitos estímulos, o mundo hoje está completamente ansioso. E a ansiedade espiritual é a mãe de muitas ansiedades que desenvolve as demais ansiedades. Então, convido você, ao longo das Escrituras agora, a gente vai identificar como Paulo, escrevendo aos irmãos na Galácia. E é bem interessante que Paulo está escrevendo a esses irmãos, e esses irmãos eles foram convertidos já na primeira viagem que Paulo realizou pelaquela região. Em poucos anos, o pessoal já estava transformando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo é enfático em dizer que se ele for agradar a homens, ele não está habilitado a servir a Deus. E todas as vezes que estamos tentando agradar a homens, aí sim está o foco e aí está a grande semente para produzir em nossos corações grandes ansiedades. Então, observe aí o texto sagrado. Veja que no primeiro momento, quando Paulo vai trabalhar esse tema ansiedade espiritual, ele divide aí, já no primeiro momento, trabalhando identidade. Então ele vai chamar a atenção do seu público para identidade. Então vamos lá. Paulo, apóstolo, ou seja, realmente o enviado, aquele que foi separado para ser o embaixador, o representante de Deus. É bem interessante que ele já começa dizendo que não é da parte de homens, nem por meio de homens. Ou seja, o apostolado de Paulo não é por causa de um conchavo, não é por causa de uma politicagem, de algum concílio, não é porque ele agradou a um homem ou agradou a um grupo, ou ele foi indicado por alguém. Então é bem interessante que a nossa identidade ela é forjada em Cristo Jesus. Veja o que Paulo vai dizer aqui. Mas por intermédio de Jesus Cristo. Amados irmãos, quando não estamos bem estabelecidos ou quando deixamos os outros dizerem o que nós somos, aí é o grande início de uma perturbação. Então Paulo ele vai chamar a atenção desses irmãos evidenciando a sua gloriosa vocação. E ela é gloriosa não é porque Paulo é executada por Paulo, ela é gloriosa porque ela é apresentada, ela é consagrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como vemos aí. E é bem interessante, amados irmãos, que ele mostra agora que toda essa obra de Jesus Cristo não só separou ele, mas toda a equipe que está com ele trazendo essa mensagem. O que eu quero dizer é que, amados irmãos, o chamado, a vocação, ela é exercida na sua plenitude quando ela, na verdade, é exercida pela igreja. Sozinho você consegue extrair muitas informações do texto, mas somente na caminhada do corpo de Cristo é que podemos perceber a profundidade do texto, ou seja, quando estamos ligados ao corpo de Cristo. Então Paulo já faz a sua defesa, já dizendo, sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, mas essa identidade não é forjada por homens e nem por meio de homens, né? Na verdade, esse apostolado ele é pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
que ressuscitou é que ele começa a trabalhar, amados irmãos, que o crédito daquele que está vocacionando é sempre de Jesus Cristo. E o exercício dessa vocação, ela é em conjunto. Então, todos os irmãos, e é bem interessante que ao longo da caminhada, muitos falam assim, eu queria ser como Paulo, eu não tenho esse desejo como Paulo. Amados irmãos, devemos entender que era uma equipe que andava com Paulo. Lógico, ele liderava e tinha essa parte dentro do corpo de Cristo. Deus chama diferentes funções dentro do corpo de Cristo, mas não devemos esquecer que o chamado e a caminhada é comunitária. Aqui, já querendo extrair algumas aplicações dentro de uma realidade para a ansiedade, muitas vezes, amados irmãos, o nosso coração está perturbado ou ansioso pelas pessoas que caminham conosco. Na verdade, a Bíblia nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, as pessoas com que você se relaciona vai falar muito de quem é você e pode destruir até um bom hábito de santidade. O que eu quero dizer com essa palavra aqui? Se você busca alívio, se você busca esperança em relação ao futuro, você deve se cercar de pessoas comprometidas e que têm o próprio Jesus Cristo como o autor da sua salvação. Então, quando a gente está dentro de um grupo que está extremamente ansioso, tenebroso, medroso, ou que coloca em nós pavor sobre a eternidade, isso vai destruindo a nossa própria estima, a nossa própria autoestima, destruindo e minando a nossa própria esperança. E Paulo já chama a atenção dos irmãos em Gálatas, dizendo o seguinte: olha, quem me chamou para o apostolado foi o Senhor Jesus Cristo, combatendo todos aqueles que chegaram a qualquer liderança por meio de homens ou através ou da parte de homens. Ele começa a fazer uma apresentação do Evangelho, de uma maneira sucinta aqui, do verso 3 até o verso 4, do verso 3 até o verso 5. E ele começa, amados irmãos, já nos chamando a atenção, graça e paz. Isso mesmo, graça e paz. Você é acostumado, ouvir essa apresentação, graça e paz, irmãos, graça e paz. Mas o que significa isso, principalmente dentro de um contexto das cartas, onde em algumas cartas Paulo está escrevendo para um povo que está sofrendo perseguição, em algumas cartas Paulo está escrevendo para pessoas que estão sofrendo por causa de problemas dentro da igreja, e algumas cartas Paulo está escrevendo porque pessoas estão sofrendo por causa do falso ensinamento. Ou seja, todas as vezes, amados irmãos, que deixamos a graça de Deus de lado, perdemos a paz. E todas as vezes que conduzimos a nossa vida em desequilíbrio, em desarmonia, revela ao mundo que não estamos caminhando pela graça de Deus ou confiante nos seus atos de justiça. Por isso que Paulo agora vai trabalhar e diz assim, pela graça e paz. E isso não é desenvolvido pelo próprio homem, isso é desenvolvido pelo próprio Deus. Então, graça e paz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, amados irmãos, Paulo já começa a apresentar o Evangelho e dizendo que o foco dele não está em nossas ações. O foco, na verdade, tanto da graça e da paz, o foco está em nosso Senhor Jesus Cristo, em nosso Deus. E por que o foco? Porque é Ele que se entregou por nós. Na verdade, aqui, é Ele que se entrega. Não foi pastor nenhum, não foi líder nenhum que se entregou por você, não foi a sua mãe, não foi o seu pai, não foi qualquer líder perto de você. Na verdade, o que nos trouxe a paz, o que derrama sobre mim a graça, é o próprio Deus. Então, amados irmãos, devemos esquecer todos esses intermediadores e olharmos aqui,
graça e paz para quem? Para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois foi Ele que aqui, ó, Ele que se entregou por nós. Ele que nos resgatou. É bem interessante, amados irmãos, que essa entrega foi algo que aconteceu no passado e repercute por toda a eternidade. Então, não é uma possibilidade, aqui não tem uma construção grega de assim, ele se entregou, aí você algumas vezes não se entrega, ele se entregou, mas se você rejeitar, ele desintegra, ou ele deixa de lado e depois se entrega novamente. Não, o ato de nosso Senhor Jesus Cristo é um ato perfeito, em um momento na história, que repercute e seus benefícios por toda a eternidade. Por isso, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bem interessante, amados irmãos, que isso não foi porque Deus chegou a nós por causa de algum benefício que poderíamos fazer no primeiro momento, ou porque Ele sabia das nossas escolhas no futuro. Não. A graça e a paz é derramada sobre nós por causa da sua vontade. Isso mesmo, amados irmãos. A graça e a paz é derramada por causa da vontade de Deus. E não você que conquista. Veja que coisa interessante. Ou seja, Paulo chega para um grupo que está sendo atordoado por um falso ensinamento, e ele começa apresentando, dizendo: as minhas credenciais, eu sou Paulo, sou apóstolo, e esse apostolado não está ancorado em homens. Na verdade, esse apostolado está ancorado pela escolha de nosso Senhor Jesus Cristo, e é evidenciada e aprofundada pelo um trabalho comunitário. Essa graça e paz está ancorada em quem? Em Deus Pai e em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa entrega, amados irmãos, é algo que acontece no passado e repercute por toda a eternidade, baseado não em nossas obras, mas segundo a sua própria vontade. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se aposse disso no nome de Jesus com fé. E você perceberá que do início ao fim dessa obra redentora é para o louvor da glória de Deus. Vamos ver aqui, ó, para que seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui há uma distinção maravilhosa. A graça que é aplicada aos nossos corações da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entrega por nós, segundo a sua própria vontade, glorifica a Deus, e assim seja. Essa estrutura aqui toda montada é totalmente diferente da que vamos perceber nos versículos que estão para chegar. Enquanto os falsos profetas, enquanto aqueles que querem anexar algumas coisas à graça, apresentar um outro evangelho, eles começam dizendo que é por Jesus, mas colocam coisas e vão colocando pequenas coisas que devem ser feitas para que no final dessa caminhada o louvor não seja para Deus, mas para os homens. É bem interessante que, amados irmãos, que ao longo dessa caminhada é muito comum observarmos que algumas pessoas assim, graças a Deus, mas se não fosse o irmão fulano, graças a Deus, mas se não fosse a igreja tal, graças a Deus, se não fosse o padre tal ou o pastor tal, que Deus tenha misericórdia da sua vida, amados irmãos. Apegar-se em pessoas e não em Cristo em primeiro lugar é o início da desgraça, porque a verdadeira graça e paz está ancorada em Deus. A verdadeira graça está ancorada em Cristo. A entrega é dele por toda a eternidade. Paulo começa, amados irmãos, essa introdução trazendo essa chamada de atenção. Então, eu digo
aqui, que isso, qual é o impacto disso para a nossa vida já no primeiro momento. Devemos ter uma identidade muito forte em Cristo Jesus. Devemos compreender que o seu chamado, que a nossa vocação, que é dada por Ele, é baseada numa escolha dele. Devemos entender que essa caminhada gloriosa, cheia de frutos, ela só pode existir no meio da comunidade cristã. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, olha, eu creio em Deus, mas esse negócio de igreja, esse negócio de grupo, não, eu prefiro as Escrituras. Estamos vivendo uma crise de ansiedade espiritual e muito dessas crises é provocada pela ausência de uma caminhada comunitária. Amados irmãos, devemos entender que somos pó, o próprio Senhor sabe disso, que somos frágeis, e se andarmos sozinhos, e tem uma expressão que era muito comum na Igreja Presbiteriana de Manaus, que era assim, ovelha sozinha é petisco de lobo. O Senhor nos chama para uma caminhada comunitária. O exercício da vocação ela é comunitária. Somos chamados para cumprir uma função no corpo. E quando todo o corpo exerce sua função, o corpo todo é abençoado. Graça e paz. Da parte do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça e essa paz é resultado da entrega dele por nós. E uma vez estabelecida essa entrega, ela repercute por toda a eternidade. Porque do início ao fim dessa obra é para o louvor da glória de Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a grande diferença, amados irmãos, do evangelho que vai ser apresentado agora, que está na igreja de Gálatas. Esse aqui mostra a centralidade da mensagem que Paulo, ao passar por essa cidade, evidenciou. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, como vemos lá em Efésios capítulo 2. Mas veja o que um outro evangelho, ou o que um quebra-galho de evangelho pode transformar uma igreja graciosa e cheia de paz em uma igreja perturbada, em um ambiente extremamente hostil e vivendo várias crises de ansiedade. Acompanhe aí comigo, dando continuidade. Paulo já chama a atenção dizendo que ele se admira, ou seja, ele fica perplexo de que vocês estão abandonando. É bem interessante que a estrutura desse verbo estejam abandonando, essa característica não é de alguém que deixou completamente o evangelho. E isso é muito interessante, amados irmãos. Isso é aquele que está agregando pequenas mentiras ou artifícios ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim, olha, eu estou admirado com o que está acontecendo porque vocês estão colocando estão abandonando, ou seja, vocês estão acrescentando pequenas coisas ou deixando outras. Essa realidade. Então muitas pessoas dentro da igreja, ou seja, essa ideia de estão abandonando o evangelho, isso não é aquela pessoa que está longe da igreja, não é aquela pessoa que está fora da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja aqui, estão agora recebendo um outro ensino dos judaizantes e estão aos poucos deixando-se contaminar por esse grupo, acrescentando outras coisas no evangelho que vocês acabaram de ver. Pela graça e paz do nosso Senhor Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse abandono aqui estão abandonando tão rapidamente. Essa ideia aqui de um abandono rápido e dessa admiração é como uma criança que encontra um doce, ou como um pai que
essa estrutura, como tipo assim, você tem umas... Quem é pai já percebeu isso. Tipo assim, olha, vocês não vão comer doce, né? Vocês não vão comer doce. E aí você chega na escola, num colégio, e aí tem uma festinha, e daqui a pouco tem distribuição de bala, e daqui a pouco seu filho esquece da instrução e pega a bala ali e já coloca na boca. E quando vocês falam, mas filho, eu não falei para você não comer doce. Ele já com a boca cheia de doce, já, pai, eu já estou comendo aqui e pronto. Então, essa admiração, Paulo, é como se estivesse olhando para a criança assim, vocês já estão comendo doce. Rapaz, como é rápido. Apesar das minhas instruções, vocês são como crianças levados por todo o vento de doutrina. E esse é um dos textos do vídeo da semana passada que falei sobre a importância da capacitação e do aperfeiçoamento do casal. Ou seja, quando nós não nos debruçamos na palavra de Deus, nós não olhamos para essa palavra toda aqui, nós ficamos como crianças e corremos atrás de doce e vimos justamente, observamos o que está aqui, levando Paulo a se admirar porque estamos abandonando tão rapidamente. Estamos abandonando quem? Aquele que nos chamou pela graça de Cristo. Aqui aquela ideia mesmo a mesma construção que vimos aqui. Essa entrega aqui que acontece no passado e repercute por toda a eternidade, ela é observada também aqui, ó. Esse chamado, amados irmãos, é eterno. Uma vez chamado por Ele, eternamente chamado. Uma vez salvo por Ele, eternamente salvo. Por isso Paulo fala assim, vocês estão rapidamente abandonando, e a ideia é assim, vocês não estão perdendo a salvação, vocês não estão... Na verdade aqui, esse admiro que estão abandonando, a ideia e deixando esse chamado, não é alguém que está deixando de ser filho, mas é uma criança que está comendo doce e não vai estar aproveitando uma saúde, aproveitando de um corpo saudável para responder frente aos desafios da vida. Ela continua sendo filho, mas está se enchendo de doces. A ideia aqui, amados irmãos, ele disse, estou admirado porque vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que nos chamou pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é bem interessante que essa graça aqui, amados irmãos, não é só no chamado, e é bem interessante isso. Você que é reformado, que está vendo esse texto, de uma igreja presbiteriana clássica, ou de uma igreja histórica, é muito comum, assim, o Senhor me chamou, então eu sou salvo, e você descansa. E diante das demais demandas, você esquece da graça de Deus e quer tudo fazer pela força, pela sua própria força. Mas eu quero dizer que essa graça não só nos chamou, ela não só nos salvou, como ela caminha conosco em todo o momento. Se você perceber, amados irmãos, a graça não só nos qualifica para uma caminhada nova em Cristo Jesus. Ela também é a estrada na qual caminhamos para o louvor da glória de Deus. Acesse sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 9 até o verso 11. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 9 ao verso 11. Quando observamos, pois sou o menor de todos os apóstolos, nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo. Ou seja, amados irmãos, é pela graça de Deus que Paulo é o que é, mas também é pela graça de Deus que Paulo faz o que faz e trabalha como trabalha. Veja que linda construção. E o que é que isso repercute em nossas vidas? Muitas vezes deixamos e queremos fazer a compra, o suprimento da nossa casa, as nossas escolhas pessoais, a educação dos nossos filhos,
tudo fica por nossa conta e esquecemos que tudo isso também deve ser usufruído e exercido pela graça de Deus. Porque a nossa utilidade no mundo, ela é exercida na medida que compreendemos que fazemos isso no poder do Espírito Santo, ou seja, conduzidos pela graça. Mais do que todos eles, contudo, a graça de Deus comigo. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Paulo sabe que não caminhou e não era um inútil, porque do início ao fim da sua identidade, ou seja, sou o que sou e faço o que faço, porque o Senhor está comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido ele, e isto que pregamos, e é nisto que vocês creram. A graça não é só no momento que sou salvo, mas a caminhada é por graça. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. É pela graça de Deus que faço o que faço. E tudo isso porque Ele está comigo. E é dessa forma que devemos apresentar o Evangelho. Percebem? Que coisa maravilhosa. Observe toda essa estrutura aqui. Que coisa maravilhosa. E aí, se você está nessa caminhada cristã e achando, poxa, pastor, eu estou confuso, muitas vezes esgotado, são muitas pressões, são muitas demandas, muitos boletos e contas para pagar, muitos medos, muita culpa. Entregue isso ao Senhor. Ore mais, busque, para que você possa saber e compreender onde você estava. E agora, aonde o Senhor já te colocou. Para que você possa desenvolver um coração muito mais grato e perceber que o nosso futuro está garantido não por causa do exercício da nossa força, mas na verdade é porque Ele se entregou. Volte a acessar sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Agora estamos parados aí no verso 6. Observe o texto sagrado. Esses falsos profetas estavam fazendo com que os irmãos estivessem abandonando, como crianças que buscam doce, abandonando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para seguirem um outro evangelho. É bem interessante que Paulo fala assim, para seguir um outro ensinamento, para seguir uma outra abordagem. Na verdade, ele usa essa expressão, um outro evangelho, como vemos aqui, porque o que os irmãos em Gálatas, dos falsos profetas, os judaizantes, eles estavam dizendo, é lindo a salvação por Jesus Cristo, maravilhosa é a sua graça, mas a gente tem que colocar algumas coisas. A gente tem que colocar alguns ritos, devemos colocar alguns mandamentos, devemos colocar algumas restrições para que você possa alcançar essa graça. Então, ele era um outro evangelho, porque os próprios judaizantes diziam assim, isso aqui é um evangelho também. Isso é uma boa notícia. E muitas pessoas, amados irmãos, têm enchido a igreja dizendo assim, para você ser salvo, você tem que dar alguma coisa para a igreja. Para você ser salvo, você tem que deixar alguma coisa para a igreja. Para você ser salvo, você tem que ensaiar, você deve ter uma vida moralmente mudada, transformada. Amados irmãos, vida mudada, transformada, ter um coração generoso, fazer suas doações para a igreja, nada disso garante a salvação. A nossa salvação é garantida por Jesus Cristo. Olha aqui para o texto. Isso desde há mais de 2000 anos atrás. As pessoas já estavam, há mais de 2000 anos atrás,
as pessoas já estavam querendo colocar coisas, pequenos adereços, dizendo que era evangelho, mas na verdade é um outro evangelho. E muito da nossa ansiedade espiritual é porque não conseguimos responder ou corresponder esses pequenos adereços que é colocado pelo homem e que não há fundamento nenhum nas Escrituras. Não estou aqui defendendo a libertinagem, não, pois Deus nos chamou para a santidade. E todo aquele que é chamado por Ele vai ao seu encontro e entrega tudo isso por gratidão e não por barganha. O próprio Paulo nos chama a atenção aqui, dizendo que, na verdade, esse outro evangelho não é evangelho. Esse outro evangelho, essa outra abordagem, na verdade, não é evangelho. E o que é que isso pode fazer com a sua vida? Aí sim. Por não ser o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão ficando perturbadas. Olha aí, amados irmãos, a origem da nossa ansiedade espiritual, a origem de toda perturbação, é porque procuramos fazer, amados irmãos, a vontade dos homens e não a vontade de Deus. Quando deixamos esse evangelho pela graça, na ideia de buscar um outro evangelho mais piedoso, porque existem mais normas para fazer, na verdade esse evangelho não é evangelho. E o que é que isso produz? Não é piedade, mas na verdade perturbação. Por que estou falando tão veementemente sobre isso? Na adolescência, amados irmãos, muitas vezes eu achava que entrava no banheiro, perdia a salvação porque estava nu. Eu estava numa prova e eu olhei de lado, agora eu perdi minha salvação. Ou se eu não obedecesse corretamente a minha mãe, em todos os momentos eu estava perdendo a salvação. Mas se eu entrasse dentro do quarto e pedisse agora perdão, eu tinha minha salvação. Olha, independente da roupa que eu tivesse, será que eu perdi a salvação? Não, mas agora se eu botar uma roupa mais parecida com a da igreja, eu tenho a salvação. Eu vivia em constante conflito entre eu perdi, agora eu tenho uma salvação. Ao mesmo tempo em constante conflito, porque se eu não conseguir a graça de caminhar, de algum benefício, é porque eu não fui bom o suficiente. Quantas campanhas, 7 semanas, mais 7 semanas, mais 7 semanas, para conseguir passar, por exemplo, em um concurso público, e eu achava que o problema é porque eu não era moralmente pronto para receber alguma graça de Deus. Amados irmãos, o quanto acreditar que a nossa caminhada ela é feita apenas com o nosso esforço pode destruir a nossa própria caminhada, deixando o nosso coração cheio de aflição e angústia e completamente perturbado, como vemos aí no texto que está aqui. Completamente perturbado. A ideia dessa perturbação que vemos aqui é aquela mesma de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa perturbação aqui é muito parecida também com aquela que Herodes, ao saber do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, amados irmãos, confusão mental. Se pudesse trazer uma ilustração dessa perturbação, é como se tivesse uma água bem clara, tudo bem transparente, e alguém estivesse jogando pedras. E ao jogar pedras, o barro do fundo começa a misturar, e aquilo que era tão claro começa a ficar turvo, perturbado. Não deixe que pedras da autopromoção, do auto-engano, as pedras de eu vou fazer por mim mesmo,
eu vou conquistar sozinho. Não deixe que a pedra que diz assim, olha, você que tem que buscar a sua salvação, você que deve procurar a sua melhora para conseguir algo de Deus. Amados irmãos, devemos nos aproximar dele como se estivesse devendo. E com o coração cheio de alegria por estar na presença dele, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Todas as vezes, amados irmãos, que abandonamos, esquecemos que ele nos chamou e dizemos que estamos seguindo o Evangelho, eu quero dizer, isso não é Evangelho. Todo Evangelho que agrega mandamentos para que você seja ou conquiste a salvação, não é Evangelho. E o que é que isso vai fazer a curto e longo prazo? Perturbação. Perturbação. Ansiedade espiritual. Ansiedade espiritual. Eles querendo perverter o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda nos chama a atenção, pastor, então o que é que eu devo fazer? Paulo se coloca primeiro numa situação de fraqueza, ou de fraqueza no sentido de humildade. Ele diz, seja nós ou um anjo dos céus que anuncie qualquer evangelho contrário ao que nós anunciamos a vocês, ele diz, seja amaldiçoado. Veja como é grave, amados irmãos, e o que ele pode dizer, não aceite nem aquele seu chefe ou aquele pastor querido, se ele trazer uma novidade que você precisa fazer alguma coisa para conquistar a salvação, rejeite no nome de Jesus. Esse é o primeiro momento. A primeira solução para tirar do nosso coração a ansiedade espiritual é rejeitar o falso ensino que eu sou salvo por obras. Aí você diz, não pastor, a salvação é por Cristo, mas eu também, corte esse eu também. Isso não é evangelho, é um outro evangelho. Na verdade, isso não é evangelho. E tem destruído a alma de muita gente na igreja brasileira. E muita gente tem procurado se apegar à água milagrosa, a pedaços da arca, a relíquias. Muitas pessoas, por meio de penitências ou qualquer outras ações morais para conquistar a salvação. Quantas religiões no Brasil dizem que você primeiro tem que se aperfeiçoar para ser aceito? E nessa vontade de procurar a salvação, nós nos inundamos, porque nós reconhecemos que estamos sozinhos, não somos aqueles santos que o pessoal olha para a gente e diz assim, olha lá vai um santo. Na verdade, cada um aqui de nós tem lutas terríveis, com vícios ocultos, com pensamentos terríveis. Mas uma coisa é certa, foi Ele que se entregou por mim. Foi Ele que se entregou por nós. Não se esqueça disso. Abandone todo pensamento que você vai conquistar as coisas sozinhos. Outra vez ele diz e repete, dissemos outra vez e repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho contrário àquele que receberam, sejam amaldiçoados. Paulo chama a atenção que não é só amaldiçoado aquele que está, os falsos profetas, bem como se qualquer que começar na graça cair para as obras, seja amaldiçoado, em outras traduções seja anátema, na verdade é rejeitado. Rejeite todo esse ensinamento. Porque, amados irmãos, quando não rejeitamos esse ensinamento, isso fala muito sobre nós.
A nossa ansiedade fala muito da nossa maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, amados irmãos, não vem com o tempo só. Na verdade, maturidade espiritual vem com a aplicação dos princípios bíblicos. Maturidade espiritual é forjada no exercício da palavra de Deus. Então, diante disso, seja anátema a qualquer posicionamento que queira colocar nesse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos chamou, que entregou uma santa vocação, queira colocar sobre esse evangelho qualquer outro posicionamento moral. Porque eu sou salvo, eu procuro me comportar moralmente correto. E não eu devo me comportar moralmente correto para adquirir a salvação. As ordens não devem ser invertidas. E se eu inverter as ordens dessas ações, vou trazer para o meu coração muitas perturbações. Diante dessa perspectiva, amados irmãos, quando deixamos de lado a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, só nos resta a obra, e sem a força e o poder do Espírito Santo, você vai tentar se posicionar como santo e nunca vai conseguir. A própria lei, ela é estruturada, a lei do Senhor, para evidenciar que eu e você somos pecadores. E todos aqueles que buscam, na verdade, a santificação por meios próprios, caem nesse erro aqui. Acaso busco a aprovação de homens? Muitos que estão hoje sofrendo por causa e ansiosos é porque estão buscando aprovações de homens. Estão centralizando as suas vidas em homens. As pessoas nas quais eu converso falam assim: poxa, pastor, eu aceitei a ideia que a salvação é pela graça e somente por Jesus Cristo, e que não há nenhum mediador entre Deus e o homem, somente a Cristo, e que essa graça é dada gratuitamente, e se ela fosse conquistada por obras, já não seria mais graça, como vemos em Efésios capítulo 2. Mas o pastor, eu não quero mudar de igreja ou de posicionamento, porque eu vou deixar a minha antiga igreja e meus antigos pensamentos. E o que é que as pessoas vão dizer de mim? Na verdade, essa pessoa está apontando para esse texto aqui. Está apontando para o reconhecimento de homens. Pastor, o que será de mim? Eu não serei mais reconhecido como um presbítero na minha igreja. Eu não serei mais reconhecido como um diácono na minha igreja. Eu não serei mais reconhecido como um líder na minha igreja. Eu vou ir para uma outra igreja que acredita que a salvação é pela fé e que a caminhada é pela graça, e eu não vou ser ninguém ali. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque se você caminhar buscando agradar a homens, você não está pronto para agradar a Deus. Porque não existe a possibilidade, e aqui ele fala assim, eu procuro agradar, ou eu procuro agradar a homens, porque se eu procurar agradar a homens, não estou pronto. E é bem, se eu busco a aprovação de homens, se eu busco agradar a homens, eu não estou pronto para servir a Deus, a Cristo. Sabe como isso é desesperador se você não mudar o seu mindset sobre graça e paz? Porque se você mantiver a sua posição nessa estrutura de salvação por obras, nessa caminhada que só depende de você,
achando que está servindo a Deus, achando que está servindo a Cristo. Não. Você está aí por causa dos homens. Você está aí por causa do louvor dos homens. E no primeiro momento isso pode satisfazer o seu ego. Mas esse ego vai te levar à tua própria destruição. Por isso, amados irmãos, devemos entender que somos salvos pela graça. Devemos entender que Ele é que sofreu por nós. Devemos entender que é Ele que derramou sobre nós a sua graça. Que a nossa vocação vem pela graça. A nossa caminhada é pela graça. E aí, quando entendemos tudo isso, olhamos para as decepções da vida e diz assim, olha, minha vida estava muito mais terrível. Eu merecia muito mais condenação. Eu estava abandonado, morto, eu estava alheio às condições de Deus, alheio às promessas. Eu era filho do diabo e da ira, procurava fazer minhas próprias vontades. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Quando você compreende o seu estado, isso já é um estado de graça, porque você busca em Cristo aquele que, por amor, se entregou por nós e ressuscitou. Morreu a nossa vida para que possamos viver a sua vida. Então pare, em nome de Jesus, de ficar desesperado em relação ao futuro. Acalme o seu coração, o Senhor está no controle. Você está na palma das mãos do Senhor. Respire aliviado. Você vai morar com seu Pai. Respire aliviado. Ele vai trazer a nova Jerusalém, a cidade santa. Busque agora caminhar pela graça. Se fortifique na graça. É bem interessante que Paulo, escrevendo ao seu amado filho Timóteo, ele disse, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E se apega a esse evangelho e ensina homens idôneos para que possam transmitir essa mensagem a outros. Para que você possa estar focado. Porque nenhum soldado nessa vida se envolve na vida que não seja militar, mas ele quer fazer a vontade daquele que alistou. Na verdade, a graça nos posiciona a focar naquilo que devemos fazer. Preste bem atenção, amados irmãos. A graça, o entendimento da graça nos traz o verdadeiro foco para a nossa vocação. Eu só vou compreender aquilo que realmente Cristo quer de mim quando eu olhar para Ele com os olhos da graça. Eu só vou olhar para as minhas dores quando olhar para dentro de mim com os olhos da graça, do favor imerecido que Ele me amou. Ao ponto de quando vierem os pensamentos ruins, eu posso dizer, quem tentará contra os eleitos do Senhor? É Ele mesmo que justifica. Quando diante de grandes aflições, eu posso olhar para Ele na esperança que Ele me amou e que sou o seu filho e que Ele vai me resgatar e enxugará dos meus olhos toda a lágrima. Onde lá não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque tudo isso já passou. E eis que Ele fará novas todas as coisas. Que maravilhoso, né, amados irmãos? Que libertador. Foi essa palavra que me libertou. Hoje sou um homem muito mais livre e aliviado em meio às frustrações da vida e entendo que, na verdade, o Senhor está me provando. Tem uma foto que eu coloquei no Instagram que eu acho muito legal, de inteligência artificial, que está Jonas tirando uma selfie com a baleia, né? Quando entendemos toda a estrutura da graça de Deus, mergulhamos em meio a um mar de incertezas, sabendo que Ele há de nos livrar. Quando compreendemos que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, não há nada que possamos fazer que o faça deixar de nos amar.
quando olhamos o sacrifício do seu Filho na cruz, compreendemos que ele pagou um alto preço. E uma vez pago, isso repercute por toda a eternidade. Isso me faz focar nas coisas que realmente eu devo fazer. E não me auto-justificar diante ou de alguém ou de algum homem. E quando estou assim livre, estou apto para servir a Cristo. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Espero que essa palavra, assim como falou meu coração e libertou, resgatou a minha própria vocação, é por isso que estou aqui, possa ter falado com você. Então, convido você a compartilhar essa palavra com mais alguém que está sofrendo de ansiedade espiritual, da incerteza em relação ao futuro, e sabendo que se ele não consertar essa perspectiva, muitas outras ansiedades vão surgir ao longo da sua vida. Espero que você possa se inscrever no nosso canal, Vida, Fé e Propósito, curtir e escreve qual foi o texto dessa mensagem que falou o seu coração. Coloca um depoimento, o que a graça fez na sua vida e compartilha com mais pessoas. Seja muito bem-vindo. Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa palavra libertadora, Deus. Muito obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, pela tua graça que nos alcançou. Muito obrigado, ó Deus, que essa graça nos transformou e nos faz focar naquilo que devemos fazer e estar aptos para te servir. Abençoa esse jovem que está diante de tantas ansiedades em relação às escolhas do futuro. Que eles saibam que eles estão nas tuas mãos, Senhor. Esse casal, ó Deus, que estão aflitos, saiba que no final a história acabará com um final feliz, porque o Senhor há de resgatar tudo e todos para o louvor da sua própria glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então que Deus te abençoe. Nós vamos nos ver na próxima semana, no próximo vídeo, e vai acompanhando aí. Compartilha e um grande abraço. Até a próxima.